Paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, o que a igreja se tornou? Porque se você contar o número de igrejas evangélicas que tem no mundo, no Brasil então, são muitas igrejas. Igreja assim, né? Aí eu te pergunto, você aí do teu bairro, você vê evangelismo nas ruas, aí nas praças dessas igrejas? Você vê eles evangelizando? Não, né? A maioria não evangeliza. Uma minoria evangeliza, faz trabalho evangelístico. Então eu pergunto, outra pergunta, né? Essas igrejas aí evangélicas aí, se você passar, por exemplo, pela manhã, umas 10 horas da manhã, 11 horas, ela está aberta? Para você, de repente, sentir vontade de querer orar, você encontra a igreja aberta? Não. E à tarde, você encontra a igreja aberta? A não ser sábado e domingo, né? Talvez encontre. Mas você encontra durante a semana a igreja durante o dia aberta? Não. Eu fico perguntando, então para que existem igrejas? Se essas igrejas não fazem nenhum trabalho evangelístico, missionário, e muito menos deixam, né, as portas abertas durante o dia para quem quiser, de repente, ir lá, fazer uma oração, dobrar o joelho, orar. Às vezes não tem como orar em casa, né? Criança, tal. Às vezes, né, uma família grande, é complicado você ter um tempo para você, e você recorre. Eu já pensei, uma vez eu estava tão angustiado na rua, que eu estava subindo, eu morava em São Paulo, na Pompeia, e lá tinha uma subida na rua de casa, uma avenida muito famosa lá, Avenida Pompeia, e tem uma igreja católica em frente à escola de teatro, né? E a antiga escola de teatro, mas a igreja continua lá. E as portas estavam abertas. Eu falei, meu Deus do céu, não podia ser uma igreja evangélica? Eu já entrava lá, dobrava o meu joelho e ia orar. Mas, entendeu? Eu sentia essa necessidade de ter as igrejas evangélicas abertas também durante o dia, por que não? Outra coisa que eu quero esclarecer para os irmãos é o seguinte: Jesus, o Senhor, quando ele morreu na cruz, ele veio para nos libertar. Libertar, irmão, sabe o que é libertar? Ter liberdade. É isso. Porque antigamente todos viviam no jugo da lei. Então Jesus veio para nos libertar do pecado, da morte, da lei que era dura. Então o que aconteceu? Jesus levou sobre ele tudo. As enfermidades, as maldições. Ele se fez maldito na cruz. Aí vem gente falar que existe maldição para nós de evangélico, entendeu? Se nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Bom, isso aí já é outro tema. E eu fico só analisando. Então eu comecei a comparar a igreja evangélica com a católica. Realmente a católica, a gente sabe que tem muita coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Como, né, seguir a santos, adorar santos. A gente sabe que isso não é bíblico, né? Adorar somente ao Senhor, nosso Deus. E eu fiquei analisando sobre o lance da liberdade. Não tenho nada contra, irmãos, você ser membro de uma igreja. Eu acho que devemos congregar, entendeu? Mas eu fiquei pensando em ser membro. O que é ser membro? Ser membro é você ter uma carteirinha, né? E dizer, eu sou dessa igreja. É como você ser membro de um clube. Você vê, a igreja católica, existe membros na igreja católica? Eu desconheço. Eu nunca ouvi e vi ninguém falando, eu sou membro da igreja católica. O pessoal diz apenas que é católico. Mas membro de uma igreja, você pode ver até o presidente Bolsonaro, ele falando que ele é católico, mas ele não é de nenhuma igreja. Por que isso, irmão? A igreja católica tem isso de correto. A igreja tem que abrir as portas, não importa quem você seja, você vai a hora que você quiser. Se você quiser depositar alguma oferta no gasofilácio, você deposita. Se não quiser, você vai embora. É entre você e Deus. É entre você e a sua ação. E você não precisa ser membro da igreja. Porque na igreja evangélica nós temos que ser membro da igreja.
Estou dizendo, irmão, isso porque eu estou indignado com igrejas que você vai visitar e o pastor diz lá no púlpito que você só pode cear quem é membro. Eu falei, então isso aqui virou um clube, né? Isso aqui virou uma roda de salvos, entendeu? São membros, né? Até porque quem não é membro, entendeu? Não dizima, não é assim? Sabe, eu fiquei... Não é só ele, não. Você fala, tem muitas igrejas que fazem o mesmo. Que diz que você não pode ceiar. Se você que tem que se analisar, analise o homem a si mesmo. Não, o pastor que está analisando. Eu vi um pastor analisando uma menina dizendo que você não pode ceiar. Eu falei, quem é ele para dizer se ela pode ceiar ou não? Ela que tem que saber. Você vê as aberrações, então, sabe, eu fico vendo o que acontece quando vira clube. Quando você fica realmente membro, eu sou membro de uma igreja lá no Brasil, entendeu? Tenho carteirinha. Eu tenho carteirinha das minhas duas igrejas. A primeira, que depois eu me desmembrei, eu saí da igreja, fui para outra, pedi carta de transferência, não me deram. Eles querem te prender, entendeu? E, enfim, fui para outra e fiquei lá na outra, aí acabei sendo por aclamação, apresentado por aclamação, mas nem chegaram a me apresentar, porque como eu fazia um trabalho evangelístico lá com eles, já me conheciam, tá? Apenas mandaram confeccionar minha carteirinha e pronto. Eu virei membro sem nada, sem fazer nada, sem me preocupar. Mas eu era, sabe, efetivo na igreja ali, trabalhava, fazia a obra de Deus, terça e quinta a gente evangelizava, fazia visita nos lares, enfim. Eu fiquei analisando, tipo assim, não seria muito melhor as igrejas serem um tempo livre? Vem quem quer, fica como quer, se quiser, né? Quiser ficar, fica, se não quiser, que vá embora a pessoa que decide. Porque Jesus nos deu essa liberdade. Agora, abrem templos para te prender e ficar te acusando, atacando tua vida. Irmãos, nós devemos realmente exortar uns aos outros, secretamente, já chamou o irmão, fala, tal. Mas não para ficar, sabe, prendendo a pessoa, vigiando se a pessoa foi dizimista ou se não foi, se a pessoa deu oferta ou se não deu. Isso é problema de cada um com Deus, mas eles querem tomar conta da tua vida. Esse é o problema. Por isso que muita gente está saindo das igrejas. Em vez de entrarem, saem das igrejas, porque esses pastores não têm sabedoria nenhuma, né? Meu povo se perde por falta de conhecimento, de sabedoria. Então peça de sabedoria a Deus. Eu estava só analisando por que as pessoas gostam de prender as outras. Então, se Jesus já nos deixou livre de todo julgo, eu não sou contra, irmão, ser membro da igreja. Eu até acho bom, sou membro lá da Igreja do Brasil, eu continuarei membro lá da igreja. Quando eu for lá, vou visitar a minha igreja, acabou. Agora, não me sinto preso, não adianta querer me prender. Entendeu? Não adianta querer me forçar a fazer isso ou aquilo, ficar se metendo na minha vida. Vão tomar lapada na cara. Vão tomar cajadada na cabeça. Porque não interessa. Uma vez eu estava nos Estados Unidos, fiquei lá 1 ano e 2 meses, já falei isso aqui, e voltei. Quando eu voltei, o irmão virou para mim e falou assim, ô irmão, estava afastado. Eu falei, estava. Ele, que bom que você voltou. Mas ele falou no sentido de desviado. Eu confirmei, estava afastado, estava bem longe. Na minha cabeça, eu fui irônico, porque eu achei que ele não deveria ter perguntado desse jeito. Eu falei assim, ô irmão, estava por onde? Sumiu, tal. Não, já acusa. Ô irmão, estava afastado? Eu falei, estava. Na minha cabeça, eu estava afastado daqui, bem longe daqui. Eu estava bem longe. Se ele falasse, mas estava por quê? Eu falei assim, estava viajando, estava lá nos Estados Unidos. Mas ele não prosseguiu, ele só falou assim, que bom que você voltou, amém. Terminou ali, mas deixei ele pensar que eu estava desviado. Porque eu não tenho que dar satisfação para ninguém na minha vida. Você entende? As pessoas gostam muito de se meter na vida. Se você sumiu da igreja, você está desviado. Você entende? Não tem aquela sabedoria de chegar, ô irmão, e aí, pô, sumiu, voltou, e que bom que você está com a gente. Pronto, não interessa onde o cara estava. O importante é que ele está ali naquele momento. Mas não, tem que ser, ô irmão, tá desviado aí, tá desviado. Uma vez eu falei pro cara, você estava desviado? Eu falei, se estava.
Ele, por quê? Eu falei, estou desviado todo dia eu me desvio do diabo, meu filho. Todo dia eu dou uma desviada. Sabe, as pessoas, eu entro, tipo assim, eu tiro sarro, entro na brincadeira, porque não sabem chegar e conversar. São pessoas ignorantes, infelizmente. Mas que você possa entender que existe muita diferença. A nossa igreja, a igreja evangélica no Brasil, falha demais. Eu estive nos Estados Unidos e eu passava de carro lá quando eu ia para o trabalho, eu vi a igreja evangélica abertas. Entendeu? Aqui em Londres, eu já falei no outro vídeo aí sobre uma igreja aqui em Londres, que à noite, na hora lá do coisa, a igreja está aberta, 3 horas da manhã. Eu nunca vi isso no Brasil, irmão. Eu nunca, acredite, eu nunca vou ver isso lá em Portugal. 3 horas da manhã está lá aberto, porque se alguém passar mal, alguém quiser ver de para bagunça, porque lá tem, em frente à igreja, tem uma casa de show chamada Infernos. Inferno, esse nome mesmo, Infernos. Deveria ser Hell, né? Porque, por causa do inglês não, mas é Infernos. Está escrito lá. Lotado, mas lotado de gente. E em frente à igreja. Mas está lá a igreja aberta. Se precisarem de apoio espiritual, está lá a igreja aberta. Não podem reclamar. Agora, que igreja faz isso? Em Portugal, no Brasil, eu desconheço. Mas, amém. Essas são alertas, só para a gente entender como é que a igreja evangélica falha e muito. Esses pastores, só que é como eu cansei de falar, gosta muito de tomar cafezinho na casa dos irmãos, gosta muito de almoçar, jantar, fazer churrasco, isso eles adoram. E não esquecer nunca de você dê o seu dízimo e sua oferta. Mas entrar num lugar, na batalha, buscar alma lá fora, entendeu? Orar, jejuar, vamos fazer uma campanha de oração e jejum. Tem, não vou dizer que não tem, mas são muito poucos preocupados com a salvação de almas e realmente aquele compromissado com Deus, com o seu Evangelho. Amém? Essa palavra que Deus possa te abençoar nesta noite, em nome de Jesus.